Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com sua família. Estudo de hoje, o 9º da série sobre dons espirituais. De forma resumida do que nós vimos até aqui, alguns princípios que eu sempre quero relembrar com os irmãos para que nós não esqueçamos. Primeiro, dom é algo que vem de Deus, dado, concedido pelo Espírito Santo. Daí a ideia de dons espirituais. É concedido a todo crente. Então, todo aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, de fato, crê com o coração, ele recebe dons espirituais. E você pode receber vários dons, porque existe uma grande diversidade de dons espirituais. Mas cada um vai receber dons diferentes. Nunca a igreja será constituída por pessoas que têm só um tipo de dom. Temos vários dons. Entre os dons que nós vimos, nós dividimos em 3 categorias. Primeiro são os dons de apoio. Segundo, os dons da palavra. E hoje nós vamos começar a ver os dons incomuns. Os dons de apoio são aqueles dons fundamentais para o trabalho da igreja. Vamos dizer assim, para a parte prática da vida da igreja. Por que dons de apoio? Porque esses dons vão suportar a igreja para que se exerça os dons da palavra. Que esses sim são fundamentais também para a existência da igreja. Se a igreja se mover só, por exemplo, com dons de apoio, seria apenas obras. Mas, se tem o dom da palavra, aplica-se a graça sobre a igreja, por meio do ensino do Evangelho. Então, do outro lado, não tem como ter só o dom da palavra, porque você também tem que cuidar das pessoas. E os dons de apoio é isso. É o cuidado com o próximo, é a assistência ao próximo, é o cuidado com a igreja, é o administrar da igreja. Então, um depende do outro. Os dois são importantes. Não há uma hierarquia no sentido de quem tem esse dom é uma pessoa mais importante. Não é por aí, tá? São funções essenciais na vida da igreja. Porém, o dom da palavra, ele se sobrepõe, porque é ele que vai alimentar a igreja. E é o dom da palavra que vai fundamentar os dons de apoio, certo? Então, na igreja, nós vamos encontrar pessoas com dom de apoio, mas também pessoas com dom da palavra. E lembrando que às vezes a gente pensa que dom da palavra é só pastor, é só presbítero, é só seminarista, é só evangelista. Não. A gente viu que muitos irmãos podem ter o dom da palavra. Porque o dom da palavra, ele é amplo também. Não é só a pregação do púlpito, mas também a capacidade de exortar, de aconselhar. Isso é para todo crente. E uma outra coisa fundamental que nós não podemos nos esquecer, que quando a gente fala de dons espirituais, todos os dons, eles refletem o caráter do cristão ou virtudes cristãs, que todos devem exercer. Por exemplo, entre os dons de apoio nós temos o dom de misericórdia. Mas só quem tem esse dom que deve exercer misericórdia? Não. Quem tem o dom tem mais facilidade. O dom da palavra, o dom de falar do Evangelho. Só quem tem o dom que deve falar do Evangelho? Não. Todos os cristãos devem falar do Evangelho. E assim vai. Ok? Essa é um breve resumo do que nós vimos nos 8 capítulos anteriores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dons incomuns, que estão na Bíblia, mas nós vamos entender se de fato eles se aplicam hoje na nossa vida. Vamos abrir lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim
proveitoso. E essa é uma outra característica que nós não podemos esquecer. Os dons espirituais são para um fim proveitoso. E qual fim proveitoso é esse? A edificação da igreja. Os dons não são para uso pessoal. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Nós vamos falar sobre isso hoje. A outro, operações de milagres. Também está dentro da nossa pauta. A outro, profecia, que nós falamos na semana passada. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las, que é o conhecido dom de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, nós já analisamos esse texto lá no começo. É muito claro que os dons espirituais são conforme a vontade de Deus, com um propósito específico de Deus. Isso se torna importante para os nossos argumentos aqui sobre os dons incomuns. Por que nós chamamos dons incomuns? Porque são realidades incomuns. Não são coisas que acontecem toda hora, a todo momento. Uma rotina, vamos dizer assim. Por exemplo, milagres, cura, dons de língua, não são e não eram algo tão rotineiro como, por exemplo, o dom de misericórdia e o dom da pregação do Evangelho. Segundo, recebe essa qualificação de dons incomuns porque são extraordinários à vida da igreja. O que eu quero dizer com extraordinário? São exceções à regra. Não são dons que nós vamos encontrar por aí. Esse já é o princípio que nós vamos caminhar aqui. Tanto os dons de milagres, dons de cura e o dom de línguas, nós iremos perceber que esses são dons extraordinários. Eles não são fundamentais mais para a existência da igreja. Por exemplo, nós vamos falar sobre os dons de milagre e de cura. O que é o milagre e o que é a cura? É uma intervenção no curso natural das coisas. É mudar algo que está ocorrendo naturalmente. E mudar algo que ocorre naturalmente não é tão comum. É algo extraordinário. Mas, antes de aplicarmos os dons incomuns à nossa vida hoje, vamos entender como que esses dons eram vivenciados na igreja primitiva, na era apostólica. Os dons de apoio e os dons da palavra são importantes e estão ainda presentes na vida da igreja. Já esses dons comuns não são essenciais, nem mesmo necessários para a vida da igreja hoje. Mas naqueles dias eram dons importantíssimos. Mas mesmo que hoje esses dons não sejam importantes, nós temos que olhar para os ensinos que esses dons traziam. Porque os ensinos prevalecem, permanecem. Os discípulos escolhidos por Jesus, que se tornariam seus apóstolos, eles faziam parte do plano do nosso Mestre. E Jesus veio a este mundo para buscar, salvar o perdido, para morrer em nosso lugar, já para ressuscitar em glória. Mas fazia parte da missão dele preparar homens para que transmitissem justamente essa mensagem de salvação. E Deus escolheu homens então para que pregassem o Evangelho, dando-lhes a autoridade apostólica. E ao dar essa autoridade, dois efeitos principais que aqueles homens tiveram em si. Primeiro, que com essa autoridade eles fundamentaram e solidificaram a doutrina. A palavra de Deus vai dizer que a igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. Uma segunda questão, que com essa autoridade, eles agora iriam proclamar o Evangelho a todas as nações. Dito e feito, né, irmãos? Nós estamos aqui hoje como igreja, existindo no ano de 2021, fundamentados na doutrina
dos apóstolos, na doutrina do Evangelho. E esse Evangelho, de fato, foi pregado a todas as nações. Incluindo nós, recebemos essa mensagem. Mas nessa fundamentação da doutrina e na pregação do Evangelho a todas as nações, foi concedido a esses homens sinais que acompanhavam a pregação. Para quê? Para fundamentar aquilo que eles estavam dizendo e comprovar que eles tinham autoridade divina. Lembrando, irmãos, que era algo novo. Era algo diferente. Era uma mensagem diferente que estava ali. Uma mensagem que o mundo não conhecia. Porque quem poderia compreender essa mensagem seria a nação de Israel. Porque Deus estava preparando aquela nação para justamente receber essa mensagem do Evangelho. Porém, o mundo não compreendia isso. E aí, então, o Senhor capacita esses homens para mostrarem, através de sinais extraordinários, justamente o poder da palavra que eles estavam pregando. Vamos ver algumas referências a respeito disso? Atos, capítulo 14, versículo 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Por que então que Deus concedia a eles sinais e prodígios? Por causa da palavra. O importante não eram os milagres nem as curas. O importante era a pregação da palavra. Esses dons comuns, esses dons extraordinários, estavam inteiramente a serviço da pregação do Evangelho. Atos 19, versículos 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então perceba que, mais uma vez aqui, dá essa ideia, Deus agindo por meio desses homens, dos seus apóstolos. Uma segunda ideia ainda, um terceiro texto que vai nos reforçar essa ideia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha o que Paulo diz: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, os apóstolos tinham esses dons incomuns. Eles tinham o dom dos milagres, os dons de cura. Deus usava esses dons para que a palavra, o Evangelho, fosse pregado, o Evangelho fosse conhecido por onde eles andavam. Agora, o erro é tentar manter esse padrão nos dias de hoje. O erro é tentar reviver esses dons na igreja hoje. Nós não negamos a importância que esses dons tiveram na igreja primitiva, como nós estamos dizendo aqui. Mas naquele momento, a igreja estava sendo implantada. E é preciso, então, para que se entendesse a história bíblica, a razão bíblica, dentro do plano soberano de Deus, dentro do plano divino da redenção, esses sinais. Porque esses sinais apontavam justamente para a glória de Deus. Na igreja primitiva, então, esses dons foram fundamentais. Mas vamos entender um pouco mais como a Escritura fala sobre milagres e sobre curas, para entendermos milagres e curas hoje, certo? Primeiro, vamos ver os milagres nas Escrituras. Milagre, uma definição, é uma intervenção divina que ultrapassa as leis naturais. Vou pegar dois exemplos aqui para a gente entender, um no Novo Testamento, um do Antigo. Vamos ver do Antigo primeiro, Deuteronômio 29, versículo 5. Aqui está um relato do povo que estava no deserto, passou pelo deserto, e olha o que aconteceu. Durante 40 anos, eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo, não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. O que está sendo relatado aqui? Um milagre.
Como que uma roupa andando no meio do deserto, aquele sol, uma caminhada, a roupa dura 40 anos? Como que um calçado que pisa naquela areia quente, quando eles achavam água, pisava na água, dura 40 anos? Isso aqui é uma prova de milagre. É algo que deveria ser natural, mas não acontece. É uma intervenção sobrenatural. Um outro exemplo de milagre, Mateus capítulo 14, versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. E onde que os discípulos estavam? No meio do mar. Jesus foi até lá como? Andando sobre as águas, sobre o mar. Isso é milagre também. Ninguém anda sobre as águas. Ninguém caminha até um lugar distante, pisando na água, simplesmente. Mais uma demonstração de milagre. Ver e presenciar milagres não produz necessariamente fé. Por esse mesmo povo do deserto viu o milagre das roupas, mas outros milagres de Deus. E muitos ali ainda não creram no Senhor. Muitos viram os milagres realizados por Jesus, mas ainda assim não creram nele como Senhor. Por isso que os milagres na igreja primitiva eram acompanhados com a pregação do Evangelho. A verdade era exposta. Os milagres, as curas serviam apenas como auxiliares, não era o alvo. Jesus não veio como alvo principal curar e fazer milagres. Ele veio para pregar a salvação. E as curas nas Escrituras? Como que a cura é tratada? A cura é a restauração à plena saúde de quem estava debilitado. A providência divina é responsável por qualquer e toda restauração física. É aquela ideia do enfermo já não ser mais enfermo. Recuperar a saúde. E a gente tem cura de duas maneiras. A de modo ordinária, que é com medicamentos. Você vai ao médico e ele te passa o medicamento, você toma e você é curado. E tem a cura extraordinária, que aí a gente chama de milagre, né? Que é sem medicamento algum, sem ir ao médico, você já está livre da enfermidade. Mas a ideia, que às vezes é confundido, que a maior bênção na nossa vida não é sermos livres de enfermidades. Não é sermos livres de doença. A melhor bênção na nossa vida não é o bom estado de nossa saúde, mas o estado da nossa alma. O problema para mim hoje é justamente esse aqui. As pessoas se preocupam muito mais com uma cura física do que com a cura espiritual. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas com a Covid-19 do que com o seu pecado. As pessoas têm muito mais de morrerem com a Covid do que morrerem sem Jesus. Esse é o problema aqui. Esse é o problema de não entender corretamente o que são os milagres, o que são as curas que Deus tem para a nossa vida. Devemos entender que até mesmo a doença faz parte do processo terapêutico de Deus sobre nossas vidas, nos ensinando. Doença em si mesma não é sinal de ira de Deus sobre nós, mas de ensino também. Claro que nós devemos orar para que Deus cure, traga restauração física. Isso é devido a nós, como cristãos. Nós sempre oramos. Mas lembremos, irmãos, que a cura vem de Deus. É a vontade dele. Sempre é a vontade dele. Isso não pertence a nós. Isso não pertence a algum poder inerente a nós. Por isso que a Escritura vai colocar sempre milagres e curas acompanhadas à pregação.
Porque os milagres, as curas eram evidência que Jesus era o Messias. Mas também os dons de operação de milagres de cura eram evidências da importância dos apóstolos, como fundadores humanos do cristianismo, da igreja primitiva. A grande relevância, então, dos milagres e curas não está nos sinais em si. Os sinais só tinham importância quando acompanhavam a pregação. Quem prioriza hoje os milagres em detrimento da palavra não entendeu o milagre, não entendeu a cura, não entendeu o evangelho. Infelizmente nós temos visto em muitas denominações uma ênfase justamente em milagres e curas e a palavra é deixada de lado. Inverteu-se a ordem. A igreja, os apóstolos, eles priorizavam a palavra. Porque sem a palavra, milagres e curas não tinham sentido. Porque sem a palavra, presta atenção no que eu vou falar, sem a palavra, até o diabo faz um milagre, até o diabo cura. Mas o que faz a diferença é justamente a palavra. Milagres e curas são subordinados à palavra do Senhor. Por isso nós podemos entender esses dons nos dias atuais. Como que funciona isso? Quando você olhar as cartas pastorais de Paulo, nas orientações dele para os pastores, ele orienta que os pastores mantivessem algumas questões relevantes. Uma boa ordem da igreja, a pregação da palavra, o ensino da sã doutrina, mas Paulo em momento algum faz menção a curas. Ele faz menção aos dons de apoio, à misericórdia, à hospitalidade. Ele faz menção aos dons da palavra, a pregação, a exortação, ao aconselhamento. Mas Paulo não faz recomendações quanto a milagres e curas no meio da igreja. Pelo contrário, ele faz, a um momento que Paulo fala sobre cura, sobre restauração da saúde, ele adota um método ordinário. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Falando para Timóteo: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha só, se o dom de milagre, o dom de cura fosse algo do dia a dia da igreja, Paulo deveria dizer ao pastor Timóteo, use o dom que Deus concedeu para curar, para ter milagre. Então ore ao Senhor para que Ele cure a sua enfermidade, exerça esse dom. Paulo faz isso com Timóteo a respeito do ministério da palavra. Exerça o dom que há em ti, de pregar o evangelho. Agora, aqui não. Aqui ele fala, olha, toma um pouco de vinho que vai melhorar as suas dores de estômago. Ele deu um medicamento, uma sugestão de um medicamento. Um pouquinho de vinho. Entendem? Então, o que Paulo fala aqui, que não há necessidade da igreja mais desses dons, de milagres e curas. Nós precisamos entender que esses dons são dons espetaculares, meus irmãos, como credenciais apostólicas, sinais que acompanhavam a pregação do Evangelho. Um Evangelho que estava sendo divulgado no mundo, estava sendo ouvido pela primeira vez pelas pessoas. Porque se a gente achar que ainda é necessário milagres e curas, nós vamos viver o Evangelho daquele Evangelho ver para crer. Que as pessoas só vão crer se elas verem o milagre, se elas verem as curas. Hoje não há mais necessidade disso. Porque hoje nós já temos a doutrina totalmente fundamentada. A doutrina já é suficiente, a palavra já é suficiente. Não precisamos de ver milagres e curas para saber que Deus é Deus. A palavra dele é suficiente. O que Deus requer de nós, então, é que, de fato, creiamos na sua palavra, independente do que vemos ou deixamos de ver. Por isso, os dons de milagres e curas já cumpriram o seu propósito.
esses dons cessaram. Esses dons não têm mais relevância na vida da igreja. Ah, pastor, mas se Deus quiser usar esses dons em algum momento, se Ele quiser, Ele vai usar. Ele faz do jeito que Ele quer. Mas o que Ele deixou para nós por meio da sua palavra, a princípio, em regra, esses dons não são necessários. O que tem acontecido hoje, repito, parece que em alguns lugares, se você não tem esse dom, ou se a igreja não aparece com ninguém com esse dom, a igreja é fraca. A igreja não é espiritual. Mas vai olhar para esses lugares que exaltam esses dons. Lá não tem a palavra verdadeira. Não tem a pregação fiel das Escrituras. E aí eu desafio você olhar quem de fato está servindo a Deus verdadeiramente. Quem de fato está olhando para as Escrituras de modo correto. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, quando eu falo que esses dons cessaram, isso não quer dizer que Deus hoje não realiza milagres e Deus não realiza curas. Ele realiza, irmãos. Talvez você seja uma testemunha disso, eu sou testemunha disso. Deus continua a realizar milagres e curas. Mas agora ele não precisa fazer isso mais por instrumentação humana, vamos dizer assim. Ele faz quando ele quer, pelo poder dele, de modo extraordinário. Porque um erro que a gente deve evitar é de achar que a presença de Deus está quando ocorrem fatos maravilhosos, fatos extraordinários. Que Deus age quando há uma cura extraordinária, quando há um milagre. Lembre-se, Deus age em todos os detalhes da nossa vida. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural, mas ele também é o Deus do natural. Perceba Deus agindo no natural da sua vida. Não são os grandes acontecimentos, os milagres fantásticos que atestam a presença de Deus. Porque Deus é mais poderoso que qualquer milagre. E Deus revela o seu maior poder na palavra. Porque essa palavra aponta para o nosso Redentor Jesus Cristo. Finalizando, concluindo já essa análise desse dons de milagres, dons de curas, que ficaram reservados à era apostólica, analisando o papel justamente desses apóstolos na implantação do cristianismo e a oposição que eles enfrentavam, a oposição à igreja, entendemos por que Deus capacitou de forma extraordinária e exclusiva aqueles homens com esses dons de milagre e cura. No entanto, isso não diminui o fator que Deus é o mesmo Deus poderoso. Nós continuamos a ver, irmãos, as maravilhas de Deus através da pregação do Evangelho, de vidas sendo transformadas. Vou fazer uma aplicação para a gente encerrar. Quando nós precisarmos de um milagre, uma cura, podemos buscar em Deus, com toda certeza. Como nós fazemos, como nós vamos orar, rogando ao Senhor pela sua graça, pela sua providência. Mas agora, eu não preciso ir atrás de uma pessoa para fazer isso. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar sobre várias situações. Olha, vem aqui na igreja nessa quinta-feira à noite, porque é o culto de milagres, o culto de curas. Tal pastor vai vir, vai orar e ele vai operar maravilhas, pessoas serão curadas. Venha e receba o seu milagre. Misericórdia, irmãos. Nós temos um Deus presente, um Deus que ouve a oração dos seus servos. Ele ouve a oração de cada um de seus filhos. Hoje nós não precisamos de apóstolos que exerçam esse poder. Nós precisamos de ouvir a palavra fielmente e crer nesse Deus poderoso que realiza e realizará muitas maravilhas em nosso meio.
E a maior delas ele já realizou, que é te salvar do inferno, te tirar das trevas e te transportou para o reino do amor do nosso Senhor Jesus. Fique na paz e até mais.